Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem? Sou a professora Marita e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre matemática. Vamos lá, o que nós vamos ver na aula de hoje? Objetivos da aula: comparar e ordenar números inteiros, utilizar números inteiros em situações que envolvam adição e subtração, reconhecer, comparar e ordenar os números inteiros, localizar e representar e associar números inteiros nos pontos da reta, tá bom? Então guardem aí que nós vamos começar a falar hoje sobre números inteiros. Então olha lá, para essa aula, já separa aí no penal de vocês uma régua, que a gente vai ter alguns exercícios que a gente vai precisar do uso dessa régua, tá? Vamos lá então. Observe essa situação. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela de saldo de gols, certo? Olha aqui, saldo de gols. O que será que significa esse sinalzinho de menos antes desse saldo de gols? O que será que significa esse sinalzinho de mais? Vamos pensar um pouquinho? Tempo para vocês. Vamos ver mais uma situação. Nessa situação aqui, o que está acontecendo? Eu tenho um marco temporal, que é o quê? O nascimento de Cristo. E a gente lá na aula de história sabe que séculos, anos, eles são registrados de que forma? Os anos são registrados com o marco zero, que é o nascimento do Cristo, que a gente chama de era cristã, e tem os anos que são antes dessa era cristã e tem alguns anos que são depois dessa era cristã. E o que será que significa eu dizer que 400 anos antes da era cristã é menos 400? O que significa eu dizer 600 anos depois da era cristã mais 600? O que será que isso significa? Vamos pensar um pouco? Tempo para vocês. Pensaram? Vamos ver mais uma situação. Olha essa situação aqui. Essa situação está parecendo que foi tirada de um livro de geografia, né? Ó, que eu tenho altitude, tenho profundidade, tenho altitude negativa. O que será que está querendo dizer? O que é essa metragem negativa? Será que existe eu falar que daqui na minha casa tem menos 30 metros? Não existe. Mas para profundidade a gente consegue ter altitudes negativas. O que será que isso está querendo dizer? Tempo para vocês. Professora, estou começando a entender. Então a gente está diferenciando números que tem um sinal de mais na frente, que são números positivos, e números que têm menos na frente, que são os chamados de números negativos. Muito bem. Onde será mais que a gente encontra esse tipo de número? Ah, vamos olhar? Olha essa situação aqui. Essa situação é de um extrato. Como que será que então, pensando nas situações que a gente já conversou, como que eu poderia representar os débitos e os créditos desse extrato? Lembrando que débito é o que sai e crédito é o que entra, certo? Na minha conta. Tudo bem? O dinheiro que sai é chamado de débito, o dinheiro que entra é chamado de crédito. Como que eu posso representar esses valores
sem usar a letra D ou a letra C? Tempo para vocês pensarem. Olha aqui, tudo que é crédito, que é dinheiro que entra na minha conta, eu posso utilizar o sinal positivo. Então, quer dizer que, em vez de escrever esse C, se eu escrevesse aqui mais, significa que está no extrato, significa o quê? Que este dinheiro está entrando na minha conta. Então, aqui, ó, 273, crédito. Então, quer dizer que se eu colocar o sinalzinho de mais aqui, é porque esse 273 está entrando na minha conta. E o contrário para o débito. Débito é o contrário do crédito. Qual que é o sinal que é o contrário de mais? O menos, não é? Então, quer dizer que tudo que é débito, eu posso colocar o sinal de menos. Então, aqui ficaria menos R$ 1.704,60. Menos R$ 1.324,60. Menos R$ 182,37 e menos R$ 1.506,97, certo? Então, é assim que eu poderia representar. Muito bem, pensado nessas situações, na situação de altitude, profundidade, temperatura, crédito e débito, vamos exercitar um pouquinho. Olha lá, em cada caso, escreva um número inteiro. Por que ele é chamado de inteiro? Porque ele não tem a parte decimal, não tem a vírgulazinha, tá? Escreva o número inteiro, positivo ou negativo, ou seja, com sinal de mais antes ou com sinal de menos antes, correspondente. Na letra A, como é que eu poderia representar? Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Um saldo negativo de 15 gols. Na letra C, uma profundidade de 2.500 metros. E na letra D, 10 pontos perdidos por uma equipe. Então, tempo para vocês copiarem e responderem. Acima de zero, lembra que zero é o marco. Tudo que está acima eu posso representar com valor positivo, então mais 25 graus. Saldo negativo, então ele está, o próprio nome está dizendo, negativo, então vou pôr menos 15. Profundidade, profundidade é o que vai profundo, então vai ser menos 2.500. Se não fosse profundidade, qual que é o contrário? Altitude, daí seria mais, mas agora a gente está falando de profundidade. 10 pontos perdidos, ou seja, saiu esses pontos da equipe. Se saiu esses pontos da equipe, menos 10 pontos. Tudo bem? Vamos exercitar um pouquinho mais? Continuando o exercício, letra E. Como é que eu representaria? Um crédito de R$ 1.600.
4 andares acima do térreo, uma temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero, um débito de R$600 na conta bancária. Vamos lá? Tempo para vocês. Bem facinho, né? Vamos lá? Crédito. Lembra que a professora explicou bem certinho o extrato? Crédito é que entra dinheiro na minha conta, então mais 1.600. Andar acima do térreo, mais 4 andares acima do térreo, então é mais 4. Temperatura de 5 graus abaixo de zero, então se zero é meu marco, abaixo vai ser menos 5. E um débito, sai o dinheiro, menos R$600. Acertaram? Eu aposto que sim. Vamos lá. Construindo uma reta numérica. Lembra que eu falei que a gente ia precisar de régua nessa aula? Então vamos lá. Peguem essa régua, copiem esse slide e tentem fazer o passo a passo que está aqui. O que ele está dizendo? Primeiro passo. Desenhamos uma reta e marcamos um ponto de origem, ou seja, um referencial, um marco, que equivale ao ponto zero. Fazemos várias marcas com a mesma distância, olha lá, várias marquinhas com a mesma distância. Os pontos que estão à direita do zero são os valores positivos. Os pontos que estão à esquerda do zero são os valores negativos. Vamos lá? Tempo para vocês construírem essa reta. Copiaram, fizeram, construíram a reta numérica, viram que não é difícil? Tem alguns detalhes, mas não é difícil da gente construir. Observando uma reta numérica, eu vou pedir para que vocês façam esse exercício. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um estado e que cada intervalo seja uma unidade para medir distância. Então, cada pedacinho aqui é uma unidade para medir distância, uma unidade. Usando o número inteiro, um número inteiro, e considerando sempre a capital como referencial, então aqui ó, capital está no zero, encontre o valor correspondente da cidade A. Letra B, da cidade B, letra C, da cidade C, letra D, da cidade D e a letra E, da cidade E. Tempo para vocês.
Bem facinho de ver, né? Inclusive já tá com a dica aqui, qual é o valor correspondente. Olha lá, na cidade A, o valor correspondente é o mais 4, porque está à direita do zero. A cidade B, menos 2. Por que é negativo? Porque está à esquerda do zero. Cidade C, está à direita do zero, então mais 6. E a D? Igual a letra C, ó, à direita do zero mais 9. E a letra E, eu tenho à esquerda do zero, então menos 5. Anotaram? Corrigiram? Aposto que acertaram. Vamos a um quiz? Olha lá, de acordo com a situação, se cada intervalo corresponde a 100 quilômetros, dê a posição da cidade B e da cidade C, respectivamente. O que essa palavrinha respectivamente significa? Nesta ordem. Então, eu vou ver qual é a cidade B e depois a cidade C. Mas agora a gente vai considerar uma unidade? Não, ele está dizendo que cada pedacinho aqui vale 100 quilômetros. Eu vou marcar a opção A, menos 200 quilômetros e mais 600 quilômetros. A opção B, menos 2 km e mais 6 km. A opção C, 2 km e 6 km. Ou a opção D, menos 8 km e 8 km. Tempo para vocês. Se cada pedacinho vale 100, então quer dizer que aqui eu tenho 100, 200. Como a letra B está à esquerda da capital, menos 200. Então a opção certa é a letra A. Vamos só verificar a cidade C, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como cada pedaço vale 100, 6 vezes 100, 600. Como está à direita do zero, mais 600. Então o cálculo feito, opção certa, letra A. Tudo bem? Vamos para uma quarta situação. Em 20/1, o saldo da conta bancária de Roberta era de R$ 1.560. Nos 3 dias seguintes, ela efetuou essas operações. No dia 21, retirou. Retirou o quê? Metade do saldo. No dia 22, depositou. Depositou é o quê? Colocou. E no dia 23, retirou R$ 1.000. Crie um tipo de extrato bancário para representar as informações da conta da Roberta. Vamos lá? Tempo para vocês.
Lembrando nas situações que a gente já viu, fica fácil, né? Retirada é menos metade do saldo. Então, eu tenho que lembrar que para eu achar a metade, eu tenho que fazer a divisão por 2. Depositou 180, então mais 180. Retirou 1.000, menos 1.000. Vamos ver? Então, olha a primeira situação. Saldo anterior, eu coloquei aqui, estou criando o extrato, certo? Daí, eu vou fazer o quê? Em 21 do 1, eu retirei metade. Metade de 1.560 é 780, então eu tirei, olha lá o sinal de menos. Tudo bem? Como que ficou o meu saldo? Se eu tirei metade, continuou metade, mas metade positiva. E aí, ela depositou, ou seja, colocou 180, então mais 180, tudo bem? Mais 180 ficou com saldo de 960. Muito bem. Estava com saldo de 960 positivo, mas aí eu tirei, ela tirou 1.000, ou seja, ela tirou um valor maior do que ela tinha. Então, ela ficou devendo para o banco. Ficou devendo quanto? R$40. Então, o extrato da Roberta ficou com um saldo negativo de R$40. Beleza? Com isso, o que a gente aprendeu nesta aula? Representamos situações, problemas utilizando números inteiros. E que a gente sabe agora que o conjunto dos números inteiros é formado pelo zero, os números positivos e os números negativos. Um beijo bem grande da prof e até breve.